Fator Político BR conversa hoje com o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua participação hoje aqui conosco, deputado. O senhor que integra a CPMI do 8 de janeiro e nesta semana conseguiu marcar a data finalmente da oitiva do general Gonçalves Dias, que então estava à frente do GSI e foi flagrado no dia 8 de janeiro nas câmeras do Palácio do Planalto. Essa é uma oitiva muito aguardada, né, deputado? Eu preferia que ele viesse preso, né? Por quê? Porque a gente teve muitos inocentes presos que só pelo fato de estarem na Praça dos Três Poderes aquele dia foram presos. Então a gente reforça a ideia que a justiça no Brasil hoje ela é parcial, né? Quando ela deveria ser imparcial. O que acontece? Como tu falaste bem, G. Dias ofereceu água, mostrou os caminhos, ao invés de estar no telefone requisitando, né, auxílio das polícias para impedir a destruição do patrimônio público, estava lá servindo água, enfim. Aliás, nem te ofereci uma água aqui, né? Mas enfim, depois te ofereço. Tu vê que gentil que ele era, né, com os manifestantes. Então, o que acontece? No meu ponto de vista, passou da hora dele vir falar. A gente tem que ouvir também Flávio Dino. A gente tentou ouvir já por diversas vezes, seguimos tentando ouvir o comandante da Força Nacional naquele dia, porque como o fotógrafo da Reuters falou, a Força Nacional estava estacionada ao lado do Ministério da Justiça. Então, por que as imagens do Ministério são importantes? Para provar que Dino estava no prédio do Ministério da Justiça antes do que ele disse que estava e que a Força Nacional estacionada ao lado do Ministério da Justiça poderia sim ter sido acionada pelo ministro da Justiça ou pelo GSI, né, tivesse pedido para que os atos fossem impedidos. Como a gente descobriu aqui na CPMI, existe uma coisa chamada plano escudo, que em 25 minutos, todos os prédios públicos aqui teriam 4 linhas de defesa. Né? Então, em 25 minutos. Então, era sabido. O general Gonçalves Dias, como o Saulo Dabin falou, recebeu 33 avisos que poderia acontecer o que aconteceu. Então, a gente segue com a ideia que foi algo, houve omissão, muito provavelmente houve infiltrados, para que fosse usado esses atos, para que depois se perseguisse a oposição, se tolhisse a liberdade de expressão na rede social, que é o que eles tentam com o projeto, né, que dizem de fake news e a gente nomeou ele como projeto da censura, que fosse tirado o porte de armas das pessoas, dos CACs. Tenho certeza que o sonho de muitos que se omitiram naquele 8 de janeiro era justamente que tivesse tido uma morte, com uma arma de um CAC, que daí eles iam poder ter essa narrativa, não conseguiram. Então, assim, quem acompanha a CPMI, sinceramente, já viu que foi algo orquestrado. Né? Se a pessoa acompanhou a CPMI, não tem mais dúvida nenhuma. É por óbvio que os grandes meios de comunicação, que são recheados com dinheiro público, não podem falar a verdade, porque senão vão perder esse apoio financeiro. Mas a verdade, para quem quiser, ela está exposta. Deputado, já que o senhor tocou no assunto dos mais de 1.000 presos entre os dias 8 e 9 de janeiro, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ofereceu uma opção, caso o ministro Alexandre de Moraes acate, né, seria um acordo de não persecução penal. O que o senhor acha desse acordo, né, que trata-se das pessoas que foram presas ali no QG e confessariam, então, um crime que talvez nem cometeram? É algo muito parecido, ou pode dizer igual, com regimes ditatoriais, né? Quando tu quer imputar um crime a alguém sem que ela esteja crime. Primeiro a gente tem que voltar lá atrás, né? No Brasil não existe crime coletivo. Se eu e tu entrarmos num banco e assaltarmos um banco, nós teremos penas diferentes. Porque alguém planejou, alguém executou, alguém deu um tiro. No 8 de janeiro isso não aconteceu. Foi recolhido como se fosse um rebanho, levado para a polícia e todo mundo recebeu a mesma punição até ali. Esse acordo que tu falaste agora vai nesse sentido. Independentemente se a pessoa só estava, se ela nem se deslocou até aqui a Praça dos Três Poderes, mas estava no acampamento aquele dia, ela vai ter que dizer que ela foi culpada de atos antidemocráticos. Isso não tem nada de democrático. Aliás, há muito tempo a nossa justiça não é democrática, né? Então a gente vê, mais uma vez, que tudo que a gente conhece por lei, que está escrito na nossa Constituição, direitos fundamentais básicos das pessoas, de ter para onde recorrer, não vamos esquecer que essas pessoas elas não têm foro privilegiado. Ou seja, por que existem etapas, né? Primeira, segunda, terceira instância? Para que as pessoas possam recorrer, possam reargumentar, possam trazer novas provas. Isso não está existindo. Na realidade, elas foram presas pelo Supremo, o Supremo Alexandre de Moraes prendeu, vai julgar e vai dar pena. Isso não é Estado democrático de direito, vamos combinar. Então, assim, a gente vê um desmonte democrático acontecendo a cada dia no Supremo Tribunal Federal.
Agora, se esses presos, né, esses réus, na verdade, já se tornaram réus, não aceitem o acordo, já se fala até em uma chantagem institucionalizada, porque é quase certo o que pode acontecer caso eles não aceitem. Exatamente. A gente vive no Brasil hoje, como eu vinha dizendo, é que enquanto o Senado não tomar nenhuma atitude para botar um freio nesses absurdos que o STF comete fora da legislação, veja bem, eu estou aqui defendendo que a legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional, eleito pelo povo, seja cumprida por um ministro do Supremo que disse que ia defender a Constituição. Como eu disse antes, primeira, segunda, terceira instância servem para as pessoas poderem recorrer, né, poderem se defender. Hoje no Supremo elas não têm isso, ou elas aceitam, ou elas vão ser presas de novo, nome sujo, perseguidas, expulsas do país, passaporte recolhido, não sei o que vai acontecer. Então, como a gente não tem legislação, mas, né, como não é mais respeitada, a gente não sabe o que vai acontecer. Então fica até difícil defender essas pessoas, porque como não existe mais justiça, direito, ele passa a ser algo, né, que a gente não tem certeza de como vai ser. Então fica muito difícil defender o trabalho do Supremo, o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, porque, como eu já disse, ele vem usurpando completamente os poderes que ele deveria defender. Vamos mudar de assunto agora e falar de um outro assunto importante, porque o governo Lula já estuda o retorno do imposto sindical. Por que os trabalhadores têm que sustentar os sindicatos, deputado? Então, essa é mais uma mazela brasileira, né? Em 2017, a gente teve uma grande vitória na reforma trabalhista, onde os trabalhadores, teoricamente, não foram mais obrigados a sustentar pessoas sindicais, né? Pessoas que fazem parte do sindicato. De lá para cá, não vi que nenhum direito foi, né, subtraído, não vi nada que tenha sido prejudicado para os trabalhadores, mostrando que não é necessário mais sindicato no século XXI onde a gente vive, né? Talvez lá no século XIX foi necessário, no XXI não é mais. Quando tu falaste que eles querem voltar, é bom lembrar que isso precisa passar pela Câmara e pelo Senado. Ou seja, você que está assistindo, cobre o seu parlamentar para que ele não faça parte desse roubo institucionalizado, que nada mais é do que tu botar a mão no bolso do trabalhador. E pior, lá atrás era 1 dia de trabalho, agora pode ser até 3,5 dias. Nós estamos falando de quase 17 bilhões de arrecadação. Para se ter uma ideia, uma pessoa que ganha 3 mil reais, ela vai desembolsar ao longo de um ano 400 reais para sustentar a pelegada. Então, assim, nós somos contra porque eu parto do pressuposto que o dinheiro do salário é do trabalhador e o trabalhador faz o que ele quiser com ele. Se ele quiser se sindicalizar, quiser fazer parte do sindicato, ótimo, está no seu direito. Agora, eu sou juventudista. Eu não posso ser obrigado a me associar no Grêmio, no Inter, porque eu não quero, eu sou juventudista. E o que eles estão tentando fazer é mais ou menos isso. Porque você trabalha num setor, você é obrigado a fazer parte de um sindicato. Isso não faz o menor sentido. Então, é mais uma vez o Robin Hood às avessas, né? Lula está tirando do trabalhador mais humilde para dar para grandes sindicalistas no Brasil, que a gente sabe que são milionários, vivem do bom e do melhor, né? E perderam a teta em 2017, agora estão tentando recuperar ela. E por falar em cobrar o seu parlamentar, a gente está tramitando aqui no Congresso a reforma tributária, né, que deve retornar agora para a Câmara. Já retornou, na verdade. Só que ainda nesta semana, Arthur Lira, o presidente, ele falou sobre a reforma administrativa. Como que o senhor vê isso? Muitos dizem que a reforma administrativa tinha que acontecer antes da tributária. Seria uma forma também de Lira estar pressionando o governo? Olha, a reforma tributária, primeiro ponto, votei contra quando ela veio aqui a primeira vez, porque eu não consegui ler a reforma, né? Quiseram que a gente votasse em 30 minutos. Eu não faço parte de centrão, não faço parte, não tenho cacique político, então eu voto conforme os meus valores e princípios, precisava ler a reforma. Ela foi ao Senado, houve alterações, ela voltou para casa, agora a gente pode analisar com mais tempo e eu vou votar sim ou não, conforme for a minha análise. Sobre a reforma administrativa, para as pessoas entenderem, todo mundo concorda que o funcionário público hoje no Brasil tem N direitos que o funcionário normal não tem, né? Se todos somos iguais perante a lei, que bom que todos tivéssemos os mesmos direitos. Então a reforma administrativa ela vem nesse sentido, para que a gente diminua muitos benefícios que se tem para trabalhadores que são do setor público e que se equalize melhor, né, essa questão do trabalhador. Tá errado alguém que ganha um salário mínimo numa metalúrgica pagar benefícios para quem ganha 30 mil no Ministério Público, por exemplo. Então eu acho que a reforma administrativa vem nesse sentido. Tenho pouca esperança que seja aprovada, sinceramente, porque o governo não tem o menor interesse, afinal, né, os funcionários públicos, na sua grande maioria, infelizmente, preferem as benesses que a esquerda dá do que a seriedade que a direita traz. Para finalizar o nosso bate-papo, um assunto outro importante, o senhor comentou nas suas redes sociais
que o fisiologismo é o câncer da direita e criticou a entrada do Republicanos e do PP no governo Lula. O toma lá da cá voltou, deputado? É uma coisa que eu sempre digo, é que ninguém imagina o PT fazendo parte de um governo do Bolsonaro. E está na hora da direita ter essa maturidade de não fazer parte em governos de esquerda. A política é cíclica, mais cedo ou mais tarde nós voltaremos ao poder, e é bom a gente saber com quem pode contar que tenha realmente compromisso com seus valores e princípios. Prostitutas, como eu chamei esses dias lá na CPMI, parlamentares prostitutas, que são aqueles que se vendem, e pior, ao invés de vender seu corpo, como vendem as prostitutas, eles vendem o voto das pessoas que confiaram neles, ou seja, eles vendem a confiança de terceiros. Então se elegem como conservadores de direita, chegam aqui por causa de meia dúzia de carga e meia dúzia de milhão de emenda, vendem a sua alma pro capeta. Então a gente sabe que no Republicanos e no PP existe uma guerra civil dentro, que existem os parlamentares, né, que são os fisiológicos, e os parlamentares que são aqueles que defendem valores e princípios de ideologia, que é o que eu também defendo. Então a gente tem que começar a fazer essa separação do joio e do trigo, né? Parlamentar que vem para cá para viver de cargo e emenda e parlamentar que vem aqui para defender o povo. Eu acho que isso é uma enorme diferença. E agora até estou lançando um aplicativo amanhã, onde todo o povo brasileiro vai ter acesso a como vota cada parlamentar. Ou seja, hoje é muito complicado as pessoas saberem como o seu parlamentar está votando. No aplicativo vai ser muito fácil, vai ter todas as votações que tiveram aqui na casa, com cada um como cada um votou. Então, como a oposição votou, como o governo votou. Então, se tu tem um parlamentar, às vezes, na tua cidade, que se diz que é oposição, aí tu vai pegar o aplicativo e tu vai dizer, pô, cara, mas tu só vota com o governo, tu vai saber que ele está mentindo. Então, o foco mesmo é desmascarar as prostitutas aqui políticas com esse aplicativo. Bacana. Deputado, muito obrigada pelas informações. Direto de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.